Uma montadora de carros, da qual a maioria dos americanos nunca ouviu falar, acaba de filmar algo que parece falso. Um SUV se movendo normalmente em uma pista de testes privada nos arredores de Shenzhen, com uma roda inteira completamente suspensa no ar. Não é uma imagem manipulada. Não é um carro de dublê construído para uma feira comercial. É um SUV de produção real, o Denza B8, rodando sobre 3 rodas diante de jornalistas que estavam tão perto que podiam tocá-lo. E essa demonstração, por mais estranha que pareça, é apenas a ponta do iceberg de algo muito maior que está acontecendo no setor automotivo chinês neste momento. A empresa por trás do Denza B8 é a BYD. Esse nome ainda não lhe soa familiar. Trata-se da mesma empresa que ultrapassou a Tesla em vendas globais de veículos elétricos e fabrica um carro com um motor que faz mais de 42 km por litro. Desta vez, a BYD não estava exibindo uma bateria ou um motor. A empresa levou um grupo de jornalistas ao seu campo de provas off-road e os colocou dentro de um Denza B8 Flash Charge Edition, enquanto o SUV avançava em terreno plano e em seguida simplesmente levantava a roda dianteira direita. A roda permaneceu girando livremente a poucos centímetros do asfalto, enquanto o veículo continuava se movendo por conta própria nas 3 rodas restantes. Sem macacos, sem elevadores, sem cabos para sustentá-lo. Apenas a própria suspensão do carro, fazendo algo que um sistema de suspensão não deveria ser capaz de fazer. A BYD chama o sistema de DiSus P Ultra e o elevador de rodas foi apenas a demonstração inicial. A mesma demonstração mostrou o SUV usando sua suspensão para levantar um canto de cada vez e manter o pneu suspenso no ar tempo suficiente para que uma equipe o trocasse, sem necessidade de macaco. Segundo os próprios números da BYD, a troca de pneus leva 1 minuto e 56 segundos. Feita inteiramente pela suspensão, sem macaco hidráulico, sem chave de roda, agachado em um estacionamento. Pense em quantas vezes você já ficou parado no acostamento de uma rodovia esperando por assistência porque não queria lidar com isso, vendo os carros passarem em alta velocidade, enquanto você folheava o manual, procurando onde ficavam os pontos de apoio do macaco. Em seguida veio a areia. Os engenheiros conduziram o Denza B8 para um fosso de areia fofa até que ele atolou com as rodas, girando inutilmente e levantando poeira. O tipo de cena que geralmente termina com uma corda de reboque e um telefonema constrangedor. Em vez disso, o SUV se libertou usando mudanças rápidas na altura da suspensão em cada canto para quebrar a sucção da areia e voltar para o solo firme. De acordo com a própria apresentação da BYD, o sistema por trás de tudo isso pode gerar até 9 toneladas de força de elevação em uma única roda. 9 toneladas. Em um dos cantos de um carro que pesa um pouco mais de 2,5 toneladas no total. O modo de tração nas 3 rodas tem velocidade máxima limitada a 15 km de cerca de 9 mph, porque não foi projetado para ser usado em rodovias. Foi projetado exatamente para situações que deixam as pessoas em apuros. Atravessar o tabuleiro de uma ponte quebrada sem deixar a estrutura raspar e ficar presa. Sair de um atoleiro profundo, roda por roda, ou dar ao motorista controle suficiente para percorrer alguns quilômetros até um local seguro após um pneu furado, em vez de ficar parado na beira da estrada. Mas, por trás da demonstração de habilidade, existe uma questão genuína de engenharia, e vale a pena respondê-la em vez de apenas assistir ao vídeo e seguir em frente. Como é que um sistema de suspensão à parte de um carro, que deveria apenas absorver solavancos e evitar que seu café derrame, acaba sendo forte o suficiente
para suportar o peso total de um veículo em 3 pontos enquanto ele ainda está em movimento? A resposta começa com o fato de que esta não é uma suspensão normal. Uma suspensão normal é passiva. As molas comprimem os amortecedores, reduzem essa compressão e o carro reage a qualquer irregularidade da estrada uma fração de segundo depois que ela ocorre. Você passa por um buraco, a mola absorve o impacto, o amortecedor estabiliza a superfície e essa é toda a função. O Dissus P Ultra é ativo, o que significa que ele não apenas reage, ele decide. Cada roda possui seu próprio amortecedor hidráulico e uma unidade de controle ajusta constantemente a pressão do óleo que alimenta esse amortecedor. Juntamente com uma válvula de amortecimento e uma válvula de rigidez separadas, o sistema ajusta em tempo real o quão rígido ou macio cada roda se comporta, às vezes alterando a pressão várias vezes por segundo, dependendo das leituras dos sensores da estrada. A BYD não é a única que está promovendo esse tipo de sistema. A Li Auto desenvolveu sua própria versão de suspensão ativa completa e seus engenheiros afirmam que ela responde em milissegundos e pode controlar as 4 rodas de forma totalmente independente umas das outras. É exatamente por isso que o sistema da Li Auto não precisa mais da tradicional barra estabilizadora, a barra mecânica rígida, que une fisicamente as rodas esquerda e direita de um carro há mais de um século, justamente para combater a inclinação da carroceria em curvas. Elimine essa ligação mecânica e deixe o software fazer o trabalho, e de repente você terá 4 rodas que podem ser comandadas para fazer algo completamente diferente das outras 3 em tempo real. Injete óleo em uma das molas e ela se estenderá, empurrando aquele canto do carro para cima. O remover, ou óleo à roda, se retrai, permitindo que o canto abaixe. Faça isso com rapidez e precisão suficientes em apenas um canto, enquanto os outros 3 compensam para manter o chassi equilibrado, e você não precisará mais ajustar a suspensão. Você estará fisicamente levantando uma roda do chão, enquanto o carro mantém seu centro de gravidade estável e continua avançando. Esse é o mecanismo real por trás do vídeo viral. Não é um recurso supérfluo adicionado à suspensão como uma mera formalidade. É a própria suspensão fazendo exatamente o trabalho para o qual foi projetada, apenas ajustada a um nível que ninguém esperava que um SUV de produção atingisse. O motivo de parecer tão artificial no vídeo é que os olhos humanos nunca viram um objeto de 2 toneladas manter esse tipo de posição sem suporte. Estamos acostumados com a suspensão escondendo seu trabalho, suavizando tudo discretamente em segundo plano. Trata-se da mesma família de componentes, só que agora sem esconder nada. É aqui que a história deixa de ser sobre uma empresa exibindo um truque e passa a ser sobre toda uma estrutura de escada construída para chegar a este ponto. Inicialmente, o Dissus C ajustava o amortecimento por meio de uma válvula solenoide, uma melhoria bastante convencional em relação a um amortecedor padrão. O Dissus adicionava molas pneumáticas que podiam elevar ou abaixar o carro em até 150 mm, que era útil para aumentar a distância ao solo, mas não o suficiente para levantar uma roda completamente do asfalto. O Dissus P é a versão hidráulica que realiza o levantamento das rodas e a troca de pneus no Denza B8 e a BYD O descreve como o primeiro sistema inteligente de controle hidráulico da carroceria do mundo, capaz de gerenciar de forma independente a entrada de óleo, o amortecimento e a rigidez de cada roda. É que depois há o Dissus X, que a BYD reserva para seus supercarros Yangwang, e ele vai ainda mais longe do que qualquer coisa presente no B8. No Yangwang U9 o Dissus X
consegue levantar os 4 cantos do carro, simultaneamente fazendo com que o veículo inteiro salte, chegue a sair do chão por um instante e depois retorne à suspensão nivelada como se nada tivesse acontecido. O U9 também pode andar sobre 3 rodas, o mesmo truque fundamental do Denza B8, mas adaptado a um supercarro adjacente de 2 milhões de dólares, construído para competir com Ferraris e Lamborghinis em vez de SUVs familiares. O outro modelo topo de linha da BYD, o Yangwon U8, utiliza essa mesma família de suspensão e a direciona para um problema completamente diferente. A BYD comercializa o U8 como preço aproximado de 1 milhão de yuans, cerca de 150 mil dólares, como capaz de atingir até 120 km, cerca de 75 mph mesmo, com um pneu completamente furado, porque a suspensão consegue transferir peso suficiente para fora daquela roda em tempo real, mantendo o veículo estável em alta velocidade e evitando que ele puxe bruscamente para um lado. Pense em como um garçom carrega uma bandeja cheia de bebidas por um restaurante lotado sem derramar um único copo. O braço deles não é rígido, está constantemente fazendo pequenos ajustes para cima para baixo, inclinando-se ligeiramente para a esquerda ou para a direita, centenas de vezes por minuto, reagindo a cada solavanco e curva, antes mesmo que as bebidas tenham a chance de se agitar. Uma suspensão passiva é como travar o braço reto e torcer para que a bandeja aguente. Uma suspensão hidráulica ativa é como dar a cada carro 4 braços independentes, um em cada roda, todos fazendo os mesmos pequenos ajustes de forma independente, guiados por sensores em vez de instinto. Essa é realmente a diferença entre um sistema que apenas amortece o impacto da estrada e um que consegue manter uma das rodas do carro no ar de propósito. Há também um motivo para essa tecnologia estar chegando agora especificamente aos veículos elétricos chineses, em vez de há uma década em um sedã alemão movido a gasolina. Sistemas como esse precisam de uma quantidade considerável de energia elétrica sob demanda para operar bombas hidráulicas de alta pressão constantemente, não apenas quando se passa por uma lombada. Um carro a gasolina precisa gerar essa energia especificamente para a suspensão, o que é caro e ineficiente. Um veículo elétrico já possui uma bateria enorme e uma arquitetura elétrica de alta voltagem integradas desde o início, pois é isso que alimenta os motores. As montadoras chinesas não precisaram adaptar um sistema de suspensão ativa a um carro que nunca foi projetado para isso. Elas construíram veículos elétricos do zero com enormes quantidades de energia já disponíveis, e então se perguntaram o que mais essa energia poderia alimentar além das rodas. Isso explica em parte o rápido avanço tecnológico. Não se trata apenas de os engenheiros chineses terem resolvido um problema hidráulico que a Mercedes não havia solucionado. Trata-se de as montadoras chinesas estarem construindo veículos elétricos do zero de uma forma que torna a implementação de um sistema tão exigente em energia como esse muito mais fácil de justificar em um SUV convencional, em vez de um modelo topo de linha de centenas de milhares de dólares. Nada disso significa que a tecnologia esteja isenta de desvantagens, e vale a pena sermos honestos sobre isso antes que comece a soar como propaganda. A suspensão ativa hidráulica, independentemente de onde seja fabricada, é um sistema realmente complexo, com bombas de alta pressão, vedações e acumuladores que se desgastam com o tempo. No sistema de controle ativo da carroceria da Mercedes, essa complexidade se reflete diretamente nos custos de reparo. Proprietários relatam contas entre aproximadamente $2.500 e $5.000 para consertar uma bomba com defeito ou um acumulador com vazamento após o término da garantia. E os técnicos da Mercedes dirão que uma luz vermelha de advertência do ABC significa parar de dirigir imediatamente
e não apenas agendar uma revisão quando tiver oportunidade. O BYD diz suas P Ultra e seus concorrentes são simplesmente muito recentes para que alguém conheça suas taxas de falha a longo prazo, visto que a edição Denza B8 Flash Charge acaba de começar a ser produzida. O truque de levantar a roda é real e foi comprovado, e aconteceu na frente de jornalistas, não em uma gravação de vídeo promocional. De um ângulo favorável, mas se um sistema hidráulico de 9 toneladas se comporta tão bem após 128 mil quilômetros quanto em um dia de demonstração em pista de testes, é uma questão para a qual ninguém na China ou em qualquer outro lugar tem uma resposta em 5 anos. Essa é a ressalva honesta em tudo isso. O salto tecnológico é real e comprovado. Se ele envelhecerá bem na garagem de um cliente daqui a 10 anos ainda é uma incógnita, e é o tipo de pergunta que geralmente só se responde da maneira mais difícil. Agora, aqui está a parte que realmente deve mudar a sua perspectiva sobre tudo isso. A BYD não é a única montadora chinesa fazendo isso, e nem de longe se trata de uma competição entre duas pessoas. A Huawei, a mesma empresa que o governo dos Deusai passou anos tentando excluir das redes de telecomunicações por questões de segurança nacional, está apoiando uma marca de carros chamada Aito. E o SUV topo de linha da Aito, o M9 usa, e plataforma de chassi ativo da Huawei chamada Tuling, para fazer essencialmente a mesma coisa que o Denza B8 faz. Vídeos compartilhados por blogueiros automotivos chineses mostram o M9 levantando completamente uma roda dianteira do chão e continuando a dirigir de forma estável com as outras 3 graças a um sistema que, segundo a Huawei, pode ajustar proativamente a suspensão com base nas condições da estrada antes mesmo de o carro atingir fisicamente a lombada à frente. O Aito M9 está atualmente com preços entre 490 mil e 800 mil yuans, aproximadamente os 70 mil. Ari Auto, uma empresa completamente independente da BYD e da Huawei, demonstrou seu SUV L9, realizando a mesma manobra, levantando uma roda e seguindo em frente sem interrupções. É isso que torna a afirmação da Li Auto sobre a eliminação completa da barra estabilizadora tão significativa. Não se trata de uma estratégia de marketing para um vídeo de demonstração. É uma abordagem fundamentalmente diferente de como todo o chassi de um carro é projetado desde a sua concepção. E depois há a NIO Cujo Sedan topo de linha ET9, lançado no final de 2024, utiliza um sistema chamado Skyride, projetado para elevar, abaixar e estabilizar cada canto do carro de forma independente e em tempo real, mantendo a carroceria perfeitamente plana sobre irregularidades que normalmente fariam a frente de um sedã baixar durante a frenagem ou a traseira levantar durante a aceleração. A NIO demonstrou o Skyride no palco, conduzindo o ET9 por um trecho de pavimento propositalmente irregular, mantendo a cabine praticamente nivelada. Um tipo de demonstração que teria parecido impossível em um sedã e não em um SUV robusto apenas alguns anos antes. Até mesmo a Dongfeng, a gigantesca montadora chinesa ligada ao Estado, da qual a maioria dos espectadores ocidentais nunca ouviu falar, possui uma marca de veículos off-road com estilo militar chamada M-Hero, que exibe sistemas de suspensão construídos especificamente para articulação extrema das rodas e recuperação de levantamento das rodas nos terrenos mais acidentados. 4 empresas chinesas distintas, 4 equipes de engenharia diferentes, todas convergindo para a mesma capacidade inovadora praticamente no mesmo ano. Isso não é coincidência e também não é um laboratório tendo sorte. E também não é toda uma indústria decidindo de uma vez só que
que essa é a próxima grande novidade que vale a pena competir, da mesma forma que todas as principais montadoras chinesas investiram em autonomia de bateria e carregamento rápido alguns anos antes. Se você achou essa análise útil, inscreva-se no canal, pois ele aborda exatamente esse tipo de história da engenharia chinesa. Toda semana, a tecnologia sobre a qual ninguém no Ocidente está falando ainda. E os números reais que comprovam a importância disso em vez de apenas o vídeo viral, porque é aqui que a história deixa de ser interessante e se torna genuinamente desconfortável se você estiver sentado na sala de reuniões de uma montadora tradicional neste momento. O sistema de suspensão de produção mais avançado, já construído por uma montadora de luxo ocidental, é o e-Active Body Control da Mercedes-Benz, descendente direto do sistema que a Mercedes apresentou pela primeira vez em 2013, deslizando um novíssimo Classe S sobre uma fileira de lombadas, com uma taça de vinho tinto intacta sobre o painel durante todo o percurso. Essa demonstração original viralizou por um bom motivo. É uma peça de engenharia verdadeiramente impressionante. O sistema utiliza uma bomba hidráulica de alta pressão que funciona a cerca de 3.000 PSI sensores que leem o movimento da carroceria milhares de vezes por segundo. E na versão topo de linha, câmeras estéreo frontais que escaneiam a estrada à frente e ajustam a suspensão antes mesmo do carro chegar a uma lombada. Um recurso que a Mercedes chama de escaneamento da superfície da estrada. Ele consegue nivelar a carroceria nas curvas, resistir à inclinação durante a frenagem, resistir à inclinação durante a aceleração, e ainda possui um modo que balança o carro para ajudar a libertá-lo da areia fofa. O mesmo truck que a BYD exibiu no deserto. Mas eis o que o e-Active Body Control não consegue fazer, não importa quanto dinheiro você invista nele. Não consegue levantar uma roda completamente do chão, não consegue andar com 3 rodas, não consegue trocar um pneu sem um macaco. E você precisa pagar muito pelo que ele oferece atualmente, em torno de 6.500 como opcional e disponível apenas nos SUVs mais caros da Mercedes, o GLS 580 e o Maybach GLS 600, onde vem de série, porque essa versão já começa perto de $200.000. Na verdade, a Mercedes retirou completamente essa opção do GLE e do GLS 450 de 6 cilindros no ano passado, e quando a Motor Trend perguntou o motivo, a Mercedes respondeu simplesmente que a adesão era muito baixa. Não havia clientes suficientes dispostos a pagar milhares de dólares a mais por um sistema de suspensão que, por mais inteligente que seja, ainda não consegue fazer o que um SUV chinês com preço inicial de 419.800 yuans, cerca de os 61.600, faz como principal destaque na etiqueta do veículo. Essa diferença é, na verdade, toda a questão aqui. Não se trata de a China copiar uma ideia ocidental e simplesmente produzi-la mais barata, como aconteceu com os painéis solares ou com os eletrônicos de baixo custo há uma década. A Mercedes passou mais de 10 anos aprimorando o controle ativo da carroceria, transformando-o em um dos sistemas de suspensão mais sofisticados que a indústria automobilística já colocou em uma concessionária. E mesmo depois de tudo isso, ele ainda é fundamentalmente um sistema de nivelamento e conforto projetado para manter uma taça de vinho estável, não para resgatar um motorista em apuros. As montadoras chinesas pegaram uma base hidráulica bastante similar e a levaram para um patamar nunca antes explorado pela Mercedes, tratando a suspensão menos como um mero item de conforto opcional e mais como uma quarta forma de controlar o carro, capaz de tirá-lo da areia, trocar o próprio pneu e continuar rodando mesmo após a perda total de uma roda. E não se trata apenas de um modelo de luxo com preço exorbitante. A tecnologia está presente em um SUV da Denza, com preço equivalente ao de um Toyota 4Runner completo em um Aito, apoiado pela Huawei, com preço inicial em torno de
Weishi, 70 mil nos SUVs familiares da Li Auto e no sedã topo de linha da Aion. Tudo isso ocorreu aproximadamente no mesmo período de 2 anos, o que mostra que nunca se tratou realmente de um único vídeo de demonstração inteligente. Nos últimos anos, a história dos carros chineses alcançando e em algumas categorias superando os ocidentais tem sido contada principalmente através das baterias, da autonomia, da velocidade de carregamento e do preço. A suspensão era considerada o único ponto em que um século de engenharia alemã e japonesa ainda representava um obstáculo intransponível para os recém-chegados, pois a suspensão ativa é mecanicamente complexa de se aperfeiçoar, cara de desenvolver e ainda mais difícil de tornar confiável o suficiente para ser vendida ao consumidor comum, em vez de apenas ser exibida em feiras de automóveis uma vez por ano. Aquele muro é o que acabou de cair diante das câmeras em um campo de testes perto de Shenzhen, com um carro à mostra para a maioria das pessoas. Ainda não consigo pronunciar o nome corretamente na primeira tentativa, e isso não está ficando dentro das fronteiras da China, ao contrário de algumas das tecnologias mais sensíveis do país. Atualmente, os compradores americanos não podem simplesmente entrar em uma concessionária e encomendar um BYD devido às tarifas e restrições impostas por Washington aos veículos elétricos fabricados na China, o que fez com que grande parte do trabalho de suspensão permanecesse invisível para o público americano, exceto por vídeos virais. Mas a BYD, a NIO e suas concorrentes estão vendendo muito na Europa, no Sudeste Asiático, na América Latina e no Oriente Médio, neste momento, em mercados onde nenhuma dessas restrições se aplica e onde os compradores que comparam um Denza ou um NIO com um Mercedes ou um Range Rover estão cada vez mais considerando uma ficha técnica onde a opção chinesa oferece mais por menos dinheiro. Cada uma dessas vendas representa um dado importante para as montadoras europeias e japonesas que observam seus mercados de exportação tradicionais encolherem um showroom de cada vez em cidades onde suas marcas costumavam ser a escolha automática. Cada um desses vídeos de demonstração funciona também como um argumento de venda direcionado diretamente a clientes que há 5 anos não tinham alternativa real à engenharia alemã. Vale ressaltar também que isso se encaixa em um padrão que este canal já observou antes e que é maior do que qualquer carro individual. É o mesmo padrão por trás daquele motor que faz 106 milhas por galão, o mesmo padrão por trás do domínio da China na produção de baterias para veículos elétricos, o mesmo padrão por trás dos megaprojetos e construções de infraestrutura que continuam aparecendo nas manchetes sobre a rapidez com que um país consegue executar algo assim, que decide que é uma prioridade. Individualmente, cada uma dessas iniciativas parece uma história de engenharia impressionante, porém isolada. Em conjunto, elas começam a se assemelhar a um país que sistematicamente trabalha para superar cada obstáculo complexo, caro e conservador de toda uma indústria, um obstáculo de cada vez, e os elimina mais rapidamente do que as empresas que antes detinham esses direitos imaginavam ser possível. Portanto, SEA, engenharia de suspensões, um dos setores mais complexos e conservadores de toda a indústria automobilística, passou por uma transformação tão rápida. A verdadeira questão não é se as montadoras ocidentais conseguirão eventualmente alcançar esse sistema específico. É assim que muitas dessas muralhas ainda estão de pé, agora silenciosamente aguardando o próximo vídeo de demonstração que ninguém fora da China previu.